Estamos aqui em mais um encontro com a doutora Betina, ortodontista, que trabalha aqui na cidade, atendendo as pessoas aqui da região Bragantina. E ela trouxe, né, na última conversa que nós tivemos, ela já tinha trazido a novidade que vinha fazendo cursos, né, estudando uma área bastante interessante, importante e nova aqui para a gente no Brasil, que é em relação às apneias do sono, né? Que é um problema comum, mas que muita gente sabe o que é, já ouviu falar, mas não sabe exatamente como identificar, como tratar, se tem tratamento, quais são os tratamentos e quais são as novidades. Doutora Betina, obrigado pelo nosso segundo encontro, e vamos começar explicando mais ou menos para as pessoas de casa o que é a apneia do sono, porque na verdade é uma síndrome, né? Isso. E quando nós falamos em síndrome, não é apenas uma característica. Explica um pouco para a gente o que é a síndrome que envolve a apneia do sono. Ok. A síndrome, na verdade, é síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono. É a falta de ar durante a noite, a parada respiratória durante o sono. Isso pode acarretar vários problemas e você tem várias maneiras de estar diagnosticando isso daí. Às vezes o paciente ronca, ok, só ronca, mas às vezes ele tem aquela parada de ar durante o ronco, para a entrada e a saída de ar. Pode ser uma apneia, que é a parada total da entrada do ar. De respirar, a apneia para de respirar. Para de respirar. E uma hipopneia que diminui a entrada do ar. A apneia pode ser obstrutiva ou central. A apneia obstrutiva é quando você tem alguma obstrução em via aérea superior. No palato mole, aumento de língua, circunferência de pescoço, paciente muito obeso, aumento de tonsila, faringe, enfim. E você tem realmente uma obstrução que fecha... mecânica. Né? Sim, a hora que o paciente está deitado, há o colabamento das estruturas e fecha. Assim, a via aérea por onde passa o ar dessa pessoa acaba sendo entupida, obstrui. Exatamente. Né? Essa é a apneia obstrutiva. Você, deixa eu só te interromper, doutora, Pois um pouquinho. No nosso início aqui, você disse que às vezes a pessoa está roncando durante... para haver apneia ou hipopneia, tem que haver ronco? Ou uma pessoa que não ronca pode ter também? Uma pessoa que não ronca pode ter também. Ok, e isso é importante, né? Porque a gente acha que só quem ronca tem apneia. E uma outra coisa importante que eu ia perguntar é se é exclusivo do obeso. Não. Não. Aí que tá, é difícil o diagnóstico, porque ele não é exclusivo do obeso, não é exclusivo da idade. Você pode ter um jovem de 23 anos, um IMC baixo e ter uma apneia severa por conta de obstrução. Ou ele tem a mandíbula muito projetada para trás, enfim, tem qualquer obstrução que vai fazer desse paciente um paciente apneico. Perfeito. Essas apneias ou hipopneias são transitórias na maioria das vezes, né? Elas duram um tempo e a pessoa ou ela se recupera ou alguém está do lado dá um toque na pessoa. A pessoa que tem o problema, que tem apneia ou hipopneia obstrutiva, ela sabe que tem? Ela tem como se diagnosticar? Eu tenho porque eu sinto, porque ela está dormindo, né? Mas ela acorda. Ela acorda. Ela acorda, por isso que prejudica tanto a qualidade do sono, porque ela só volta a respirar porque ela acorda. Porque senão a pessoa não volta a respirar. Então, ou ela acorda porque faltou o ar, acorda, ou porque a pessoa do lado acorda. Perfeito. Esse é um problema que pode parecer simples, mas na verdade não é. Porque eu acredito que tem algum índice de mortalidade com a síndrome, não é isso? Tem, a morte súbita por causa da apneia noturna. Muito legal. Tem sim. É uma doença perigosa, porque ela aumenta, ela desenvolve no paciente apneico pressão arterial alta, diabetes, problema cardiovascular, porque falta oxigenação. Perfeito. Muito legal. Antes a gente falou das novidades, né? Que os novos estudos vêm trazendo em relação ao tratamento, principalmente dessa síndrome. O que é que existia antes, né? Vamos dizer que um tempo atrás um cliente procura a doutora Betina e fala, eu tenho apneia ou hipopneia do sono. Qual é o tratamento que se propunha algum tempo atrás, antes de surgirem algumas novidades de agora?
Na verdade, o jeito que era tratado antes, a gente continua usando hoje, que é o CPAP. Certo. CPAP, BIPAP, VPAP, eles continuam sendo utilizados hoje. A cirurgia para desobstrução de via aérea superior continua sendo utilizada. A cirurgia ortognática, que é para avanço de mandíbula, para aumento do palato, continua hoje. O que a gente está entrando, principalmente a odontologia está entrando nessa área do sono, que vem trazendo um tratamento novo e que os pacientes acabam aceitando mais, mas que também não é indicado para todos os tipos de apneia, ou para todos os tipos de paciente apneicos. A gente tem que fazer o exame para ver que estágio que ele se encontra, para ver qual tratamento é mais indicado. Isso é muito são legal, os aparelhos intraorais, que são aparelhos móveis que o paciente vai usar à noite. Então, o paciente só vai usar para dormir e isso já melhora muito. Isso eu acho muito interessante, dá um alívio para quem tem o problema. Sim. Primeiro, assim, explicando o CPAP e BIPAP, são manobras ventilatórias, né? Isso. Que otimizam e melhoram a função respiratória desse paciente. Isso. Mas o tratamento tem, às vezes, né, ele pode ser indicado e ser cirúrgico, o que é agressivo, não é? Muitas vezes, né? Uma cirurgia é uma coisa agressiva. Então, o paciente pode se sentir inibido ou frustrado, poxa, vou ter que fazer uma cirurgia para curar a minha apneia. Se tiver indicação, a indicação está colocada, pronto. Mas parece que agora nós temos então esses aparelhos que... Sim, os aparelhos eles não substituem a cirurgia. Mas eles seguram pelo menos o tempo de espera. É que cada índice de apneia e hipopneia, né, que o paciente é diagnosticado durante a polissonografia, depois de feita uma polissonografia, o tratamento é muito específico. Então, claro que um paciente de 26 anos, que o médico fala, olha, você tem que usar um CPAP. O CPAP, para a gente poder entender melhor, ele é uma maquininha, tipo um motorzinho que fica do lado da cama. O paciente dorme com uma máscara que é altamente ajustada, a pressão é ajustada, feita a titulação durante a polissonografia. É um aparelho confortável para você dormir. Tá, antes dele colocar o CPAP, né, comprou, vou usar o CPAP, ele passa por uma polissonografia. Sim, o CPAP que é uma avaliação para saber exatamente o que ele precisa. Primeiro de tudo, ele vai fazer uma polissonografia. Para a gente entender o que é uma polissonografia, a polissonografia é um estudo do sono do paciente. Então, o paciente vai dormir nesse Instituto do Sono, ele vai ter um quarto muito parecido com um quarto de hotel, confortável, uma cama boa, travesseiro, tudo certinho, para que ele tenha uma noite de sono muito perto, muito próximo do que ele tem na casa dele, né? Então, o técnico de polissonografia vai instalar os eletrodos. Para quê? Porque ele vai monitorar durante essa noite batimento cardíaco, funções cerebrais, pressão arterial, movimento dos olhos, movimentos das pernas. Para quê? Para ver se ele teve uma noite tranquila, para ver a qualidade de sono que ele teve durante essa noite, que isso é muito importante. E essa polissonografia, ela vai indicar a quantidade de apneia e hipopneia que ele teve durante a noite. Junto com isso, ela vai estar verificando a saturação de oxigênio, justamente para ver o quanto de ar que faltou para esse paciente. Aí a gente vai classificar o paciente com índice de apneia e hipopneia grave, moderado e leve. O paciente que tem uma hipopneia, uma apneia, um índice de apneia e hipopneia alto, grave, ele pode ter mais de 30 episódios de apneia por hora. Por hora? Eu ia falar que era por noite? Não, por hora. Então você imagina a qualidade de sono desse paciente. Meu pai. Porque cada apneia que ele tem que acordar para ele poder voltar, né? Mesmo que seja um mini despertar, ele tem que voltar para ele voltar, ele tem que acordar para ele voltar a respirar. Um paciente leve, que é considerado apneia, tem que ter mais de 5 eventos durante a hora. E o moderado, mais de 15 eventos durante a hora. Para esse paciente grave, o aparelho não vai resolver.
O aparelho intraoral não resolve. Essa classificação em índices entre grave, moderado e leve vai nortear o tratamento. Sim, porque a falta de oxigênio desse paciente, ele vai ter que usar um CPAP. Aí, ok, então fez a polissonografia, identificamos o índice de apneia e hipopneia desse paciente. Ele vai voltar para o médico com o exame e vai ser direcionado. Ó, o senhor tem que usar um CPAP. Ele volta, vai fazer uma polissonografia novamente para titulação do CPAP. Para quê? Para o médico saber certinho qual que é a pressão que esse CPAP vai ser. Exatamente. A pressão de ar que vai entrar na via aérea do paciente. E tudo isso é muito individualizado. Então é um diagnóstico complexo, porque existem vários tratamentos. Não é porque um paciente fez uma cirurgia ortognática de avanço de mandíbula que ele não vai usar um aparelho intraoral para melhorar. Não é porque o paciente fez uma cirurgia para desobstrução que ele não vai usar um CPAP. Tudo isso, o que vai dizer para a gente é a polissonografia, é a saturação do oxigênio, é o tanto de apneia que ele tem durante a noite, é a idade do paciente. Então é um conjunto de informação que a gente tem que colher de paciente, de exame, para poder fechar um diagnóstico. Interessante isso. Vamos imaginar que um paciente te procurou, fez a polissonografia e o seu índice foi classificado, independente se foi leve, moderado ou grave, e ele acabou procurando a doutora Bettina no consultório. Já tenho apneia, a polissonografia está aqui, meu índice está aqui e tal. O que é que a ortodontista, a doutora Bettina, pode fazer por esse paciente? No que lhe cabe como ortodontista para tratamento da apneia ou hipopneia do sono? Ok. Primeiro, muito dificilmente um paciente vai vir me procurar por conta de uma apneia. Geralmente isso é uma indicação do médico, do otorrino, do pneumo, quem estiver tratando, geralmente o otorrino. Então ele vai indicar, depois dos exames feitos, ele vai fazer a leitura, vai decidir qual o melhor tratamento e vai mandar o paciente, vai direcionar o paciente para que a gente explique, mostre, até o paciente ter uma opção de tratamento. O paciente pode optar por usar um CPAP ou usar um intraoral, desde que isso caiba dentro do índice dele. Tá? Às vezes um paciente apneico, ele tem 3 opções de tratamento. O paciente, não, operar eu não quero. Ok, vai dormir a vida inteira com CPAP. Não, CPAP eu não quero. Então tá, então você vai fazer uma cirurgia e vai usar o aparelho intraoral. Isso é muito importante, que às vezes o paciente opera, sai da cirurgia com uma ventilação ótima, não sei o quê. Passa 3 anos, o paciente engorda 20 quilos. Volta. Porque está muito relacionado com a obesidade, com a alimentação do paciente. Então tudo isso está. Se o paciente bebe, se o paciente fuma, tudo isso está muito relacionado com a apneia e a hipopneia. Doutora, você tem alguma informação sobre as sobrevidas? Por exemplo, se esses pacientes com a síndrome da apneia ou hipopneia obstrutiva do sono, se eles têm um menor tempo de vida, por exemplo, se eles morrem mais cedo por causa dessa... Estou perguntando no sentido assim, se vão acontecendo complicações por conta desses quadros. Olha, em relação o que limita a vida deles no futuro e tal. Sim, em relação ao tempo de vida, eu não sei te falar se paciente com apneia, hipopneia vai morrer mais cedo. Não sei te informar. Só te cortando de novo, como é uma síndrome, envolve outras coisas, que pode ter diabetes, exatamente, isso obesidade, hipertensão, às vezes ele morre com a síndrome, mas não por causa dela. Sim, a síndrome é uma doença que aumenta, que nem a gente falou no começo, a pressão arterial, o risco de ter diabetes, ou problemas cardiovasculares. E outra coisa que é muito importante, o paciente perde completamente a qualidade do sono. Então o paciente... Acho que perde a qualidade de vida também, né? Não, isso que eu te falei, exatamente. Porque durante o dia é um paciente que tem uma sonolência diurna enorme, é um paciente que rende muito menos durante o dia em qualquer relação, ou em esporte, ou no serviço. Paciente que trabalha
como motorista, operando máquina. É super perigoso, porque ele vai começar a ter apagão. Então, hoje em dia, várias fábricas já estão pedindo, fábricas, motoristas, eles já estão pedindo essa avaliação da polissonografia de rotina para poder avaliar a qualidade de sono do funcionário deles. Sim, porque você imagina que você passa, a gente tem que entender que o sono, ele tem um ciclo, e um ciclo que tem que ser feito. Então, o sono tem a fase não REM, que tem os estágios dele. A fase REM, que é onde você realmente apaga, onde você descansa. Então, é onde diminui a respiração, diminui a atividade muscular, aumenta a atividade cerebral, ok? Mas o resto do seu corpo tá descansando. Liberação de alguns hormônios, não pico, todos os hormônios. É um negócio. Isso, hormônio, desde hormônio de crescimento, hormônio cortisol, todos esses hormônios, eles acontecem, são produzidos ou não durante a fase do sono. Cada fase do sono tem liberação de um hormônio. Então, o sono é fundamental, ele é muito importante para a vida, porque você vai perder muita qualidade de vida se você não dormir. Agora, você imagina que a gente, às vezes, dorme mal 1, 2 noites, seu humor já acaba, né? Agora, imagina um paciente que não dorme. Cronicamente. Não dorme. E muitos não sabem que existe tratamento para isso. Então, às vezes, eu durmo mal. Por que você dorme mal? Então, assim, é muito importante hoje, e a polissonografia é um exame muito simples. Então, que eu falo assim, tem dificuldade de dormir? Procura um médico, né? Ou um pneumo, ou um otorrino, um neuro. Né? Eles vão indicar fazer uma polissonografia para você ver o que está acontecendo. Muito importante a sua presença aqui hoje para informar isso para quem está assistindo a gente, inclusive, que às vezes passou boa parte da sua vida dormindo mal e achando que não tinha jeito. Assim. E que daqui para frente pode saber que ela pode ter uma vida praticamente normal. E em relação aos sintomas ou o que isso pode acarretar para o indivíduo, eu colocaria também um aspecto psicológico, né? Porque eu acho que alguns indivíduos têm medo de dormir. Sim. Porque ele pode pensar assim, poxa, será que eu vou acordar amanhã? Isso também acaba influenciando na vida desses indivíduos, desses pacientes, né? Com certeza. O que é muito, acho que, salutar, acho que é interessante tudo isso, porque acho que envolve a pessoa, né, como um ser humano, como um todo, né? Não é só a questão respiratória dele. Não, envolve uma pancada de Sim, só aí a gente está falando de hormônio, de qualidade de vida, de sono, de segurança, porque às vezes o paciente só procura porque, nossa, eu apaguei no trânsito. O que está acontecendo? Eu não durmo à noite, agora eu estou tendo esse problema durante o dia. A falta de atenção, tudo isso acarreta pela má qualidade do sono. Então, só isso envolve realmente a pessoa como um todo, porque a gente já falou de pressão arterial alta, problema cardiovascular, tudo isso não é o sono, a pessoa só não dorme bem. Não, a pessoa começa a ter um problema de vida grande, com certeza. Quais são os resultados do tratamento? São bons? São bons. São bons. Lógico que o paciente... E antes de você me responder, antes do indivíduo saber que é bom, ele tem adesão, eles aderem ao tratamento? Porque eu imagino que, para muitas pessoas, imaginar colocar uma máscara para dormir não seja confortável. Embora você tenha dito que não tem Exatamente. Não, mas a gente tem bastante rejeição. Quando o paciente faz a escolha pela cirurgia, ok, o paciente vai, opera. Se resolver o problema na cirurgia e ele não tem que fazer uso nem do aparelho intraoral, nem do CPAP, o problema dele acaba na cirurgia. Ele tem que tomar cuidado para, a partir dali, ter uma vida saudável. Não engordar, não beber, não fumar. Cuidar dele. Perfeito. Aí fechou. Se o paciente, o tratamento dele é o CPAP, é onde a gente encontra maior resistência. Aí o paciente, a gente vai ver, o paciente usou 2, 3 vezes por semana ele está usando. Melhora? Melhora um pouco, mas não vai ter o resultado esperado por nós. Então, é difícil, o paciente, ele adere mais ao tratamento, a hora que ele começa a ver que é perigoso,
ele não usar o tratamento. Porque imagina você chegar um paciente de 26, 30, 40 anos no consultório, principalmente os mais jovens, e você fala, a partir de agora você tem que usar um CPAP. Então o paciente vai viajar, vai dormir fora, ele tem que levar o CPAP. Então aí, se o paciente tem a opção de fazer uma cirurgia ortognática, fazer uma cirurgia de desobstrução das vias aéreas superiores e usar um aparelho intraoral, a aceitação do tratamento vai ser muito maior do que se ele tivesse que estar usando um CPAP. Ainda que o CPAP, eu acho que ainda é o tratamento talvez mais efetivo, falando-se de um índice moderado e grave, não tem... Moderado é aquele que você fica, você pode tentar um aparelho intraoral e ver o resultado. O aparelho intraoral a gente faz até tomografia com o paciente, com ele, para a gente poder ver o quanto que está liberando essa passagem de ar. A gente tem muito estudo, tem vários exames, assim, muitos exames para a gente estar fazendo, para diagnosticar e para oferecer o melhor tratamento para o paciente. É uma questão bastante criteriosa por parte do profissional, né, para poder individualizar esse tratamento, muito. Porque cada um é uma síndrome diferente da outra, embora sejam todas apneias e hipopneias do sono, cada indivíduo é um, não é isso? Sim. Eu tenho uma outra pergunta em relação a essa questão da adesão, às vezes o paciente não quer aderir e tal, que é o outro lado da moeda. Uma curiosidade minha é a seguinte, vamos dizer que o paciente tem aderido ao tratamento e de fato ele encarou, ele emagreceu, isso melhorou tudo, melhorou o diabetes, melhorou a pressão arterial dele, melhorou a síndrome da apneia e hipopneia do sono, e aí ele se sente livre e tal. Você tem uma informação para dizer para a gente se eles continuam com essa vida, esse novo estilo de vida, ou depois que eles melhoram, eles voltam para trás, voltam a comer, voltam a ganhar peso, eu acho e a síndrome volta? Volta todo o problema, né? Eu acho que aí vai muito de paciente para paciente. Tem aqueles pacientes que quando pegam essa nova etapa da vida, né, essa qualidade de vida, eles realmente veem tudo que eles perderam lá atrás, né? Não quer largar. Em termos de qualidade de vida. Aí tem aqueles que vão dar uma escorregada e depois voltam. Tem aqueles que escorregam e param e voltam quando piora. Mas é difícil generalizar um todo. É uma síndrome muito ampla, muito complexa até de você estudar. E por isso é super fascinante, porque ela envolve muitas áreas. Áreas medicina, fisioterapia, a odontologia. Então ela é uma área muito abrangente, que se o profissional não trabalhar em conjunto, talvez o paciente não tenha o melhor tratamento. Agora, se a gente trabalhar em conjunto, todo mundo, o dentista sabendo ler uma polissonografia, sabendo conversar com o otorrino, aí as coisas, eu acho que a tendência é caminhar muito mais fácil para o paciente também, né? O paciente receber um tratamento melhor. Pois é, e eu acho que você está realmente num caminho muito bom e certo, porque se a gente imaginar que a obesidade hoje é um problema mundial, não é? E que a obesidade traz consigo problemas como diabetes, hipertensão e apneia e hipopneia do sono, tem muita gente que tem esse problema. Muito. Então tem muita gente que às vezes está perdendo tempo, né, ou sem informação de tratar ou começar a tratar isso porque está acima do peso e tal, e não é tão difícil assim de buscar tratamento e de tratar. Não é um tratamento de difícil acesso, não é complicado. Não é complicado. É uma coisa tranquila. É muito individual, só não dá para falar, quem tem apneia faz isso. Não é receita de bolo, né? Não. É um tratamento que tem que ser diagnosticado e ser individualizado. Muito legal. Eu vi que você trouxe aqui algumas novidades, né? São alguns aparelhos. O que você trouxe aí? Esse aqui são 2 aparelhos intraorais que a gente usa, dentro tem vários, né? Cada um está acostumado a usar um. Esse aqui é o que cabe a nós, dentistas, tá oferecendo para o paciente apneico. Esse aqui é um aparelho intraoral usado para dormir. Tá. O que ele faz, na verdade? É um aparelho que ele vai avançar a mandíbula do paciente. Tá? Então ele vai avançando a mandíbula do paciente, ele libera a via aérea superior. Ou seja, você ele dorme, cai para trás a mandíbula. Isso, principalmente em paciente que já tem
a mandíbula lá retro... para trás. Isso, um paciente classe 2. Então, isso daí já é... Já é indicação. Sim, mas mesmo um paciente classe 1, que é um paciente que tem uma oclusão normal, tanto quanto um paciente classe 3, que é aquele paciente que tem o queixo para frente, ele pode apresentar uma apneia e hipopneia obstrutiva e pode estar usando esse aparelho também. Tá. Tá? Ele funciona então avançando a mandíbula. Isso. Né? A gente faz, é individualizado também para cada paciente. Ele é moldado? Ele é moldado com o paciente em avanço. E aí a gente molda, manda o protético, faz o aparelho e a gente instala e vai fazendo acompanhamento também. Ele tem vários modelos que tem parafusinho para a gente abrindo, fechando e me moldando ele de acordo com o paciente. Ele é ajustável. Sim, ele tem, embora ele seja uma peça única, ele tem lateralidade, ele não... E é usado só para dormir, tá? Durante o dia não precisa ser usado. É uma ideia simples e que resolve o problema de muita gente. Muita gente, porque às vezes o paciente deita, por que o pessoal fala, ronca porque tá de barriga para cima? O paciente deita, cai tudo, né? Obstrui tudo lá atrás. O paciente está com aparelho, tem vários estudos que é feito a tomografia, paciente sem aparelho, e na mesma hora põe o aparelho e faz. Aumenta muito a passagem de ar, desde que não tenha uma obstrução séria, desde que não tenha um índice de apneia sério, porque esse aparelho ele não vai melhorar a ventilação de um paciente apneico grave. Sim. Muito pelo contrário, você imagina um paciente que não respira com um aparelho desse na boca. Você piorou. Exatamente, por isso que o diagnóstico tem que ser muito bem feito, porque senão ao invés de você ajudar um paciente, você acaba com o que já estava ruim. Olha, é um assunto muito efervescente, né? Tem muita informação chegando. Muito. Me diz uma coisa, existe alguma novidade diferente pintando por aí já, ou ainda a gente está... Isso aqui já é uma grande coisa, que é a novidade. A novidade é essa, né? Mas acho que vai... Pelo número de estudos, né? Pelo número de pessoas estudando. Sim, é uma área que dentro da odontologia está crescendo muito. Não só da odontologia, mas da área médica, uma área que vem sendo estudada muito. E, então, novidades a gente sempre tem. Agora, em outubro, a gente vai estar participando do Congresso Brasileiro do Sono. Aí, quem sabe, em novembro eu venho trazer umas novidades. Gente, né? Será um grande prazer e de novo, né, importante trazer informação para todo mundo, que muita gente tem e que, através aqui das nossas informações, as pessoas vão ganhando mais oportunidades de viver bem, né? Com certeza, buscando qualidade de vida. Qualidade de vida. E a grande mensagem de tudo isso que a gente conversou é que se você tem problema ou conhece alguém que tem, saiba que tem tratamento, não é difícil e que você pode resolver toda essa questão. Mas sempre melhor do que tratar, ainda é prevenir. Cuidar. Né, doutora Bettina? Mantendo uma vida saudável. Comendo bem. O IMC baixo, com certeza. E buscando até o paciente que tem dificuldade respiratória, desvio de septo, essas coisas que a gente escuta tanto falar, e procura um otorrino, procura um médico, às vezes criança, já vai desobstruindo, já vai fazendo essa prevenção. Tratamento, né? Sim. Muito legal. Conversamos aqui com a doutora Bettina, trazendo mais informações sobre a síndrome da apneia e hipopneia do sono obstrutiva. Obrigado mais uma vez, doutora Bettina. Obrigada a você. E espero você em novembro com novidades do congresso, que vai ser realizado em outubro. Com certeza, será um prazer.